Olá, tudo bem? Eu sou o professor Aldair Neto, doutor em Letras pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, mestre em Letra pela mesma academia, graduado em Língua Portuguesa e respectivas literaturas, pós-graduado com especialização em Linguística Aplicada, em Coordenação Escolar e Supervisão Escolar pela Faculdade Única de Minas Gerais. Hoje atuo na função de coordenador geral da Escola Municipal 7 de Setembro, no município de São Francisco do Oeste. Estou aqui para falar um pouco com cada um de vocês que me ouvem nesse instante a respeito de drogas. Para iniciar essa fala, nada melhor do que trazer a fala do Wellington Costa através do site O Pensador, onde ele escreve: drogas é um caminho cuja entrada é íngreme e dolorosa, e o retorno é para todos, porém poucos são os que conseguem. Acho que diante dessa afirmativa do Wellington Costa, é possível iniciar essa reflexão. Primeiro, exatamente discutindo o que o próprio nome dos entorpecentes utilizados nos levam a deduzir. O que nós classificamos como droga no dia a dia? Em que situações nós utilizamos a palavra drogas? Geralmente é referente àquilo que não é interessante, aquilo que causa problema, aquilo que não é bom, que deve ser descartado, jogado fora, que é, na verdade, uma droga. O próprio nome já entrega a necessidade de não nos envolvermos com algo que, para nós, pelo próprio nome, não tem valor algum. Mas, infelizmente, nós sabemos que na nossa sociedade não é bem assim que as coisas acontecem. E as pessoas continuam, infelizmente, entrando nesse universo. Vamos entender cientificamente por droga toda e qualquer substância utilizada e que causa alteração na estrutura e funções do organismo. De modo bem geral, existem dois grandes grupos de drogas. As drogas lícitas, que são aquelas cuja comercialização e utilização por maiores, de idade são liberadas, são permitidas, e aí nesse grupo a gente inscreve, sobretudo, o álcool, o cigarro e os solventes. No grupo das drogas ilícitas, aí nós inscrevemos aquelas que produzem um efeito maior no organismo das pessoas e que, por essa razão, elas são proibidas por lei. É proibido o uso, é proibido a comercialização, exatamente porque entende-se tamanho é o mal que elas produzem para as pessoas. E nesse grupo estão, sobretudo, a maconha, a cocaína, o crack, LSD e tantas outras, que vão surgindo, variantes que vão surgindo, vão sendo descobertas e comercializadas, e as pessoas vão buscando cada vez uma substância mais forte, sobretudo porque nessa altura do campeonato elas já estão dependentes. Esse é, portanto, o maior problema relacionado às drogas. Elas provocam uma dependência tão grande que é até sofrida a busca para se sair desse vício. Eu acho que cada uma das pessoas que estão me ouvindo agora tem uma história para contar, de alguém de casa mesmo que se envolveu nesse universo violento, doloroso, perigoso, que é o universo das drogas. Quando não dentro das nossas próprias casas, é uma história de um vizinho, é a história de um amigo, é a história de um familiar que está distante ou mesmo que está próximo. Todos nós temos histórias para contar de famílias que foram destruídas
de pessoas que perderam a vida cedo. Então nós estamos falando de algo que realmente faz com que as famílias sofram. E os números relacionados ao uso de droga no nosso país não são nada animadores. Pesquisas ainda realizadas em 2019 já mostravam que aproximadamente 10% da população já tinha consumido droga ilícita em algum momento da vida. Nós estamos aqui falando das drogas ilícitas, porque as lícitas não entram nessa estatística, e se nós tivéssemos esse número, nós ficaríamos mais abismados ainda, porque o quanto de pessoas que são dependentes do álcool, o quanto de pessoas que não largam o cigarro, agora com essa ascensão do cigarro eletrônico, que é uma nova moda, para algumas pessoas esse cigarro nada produz, mas cientificamente já se sabe que ele tem os mesmos males, oferece os mesmos males à saúde que o outro cigarro ofereceu e teve uma ascensão em décadas passadas. Outro dado estarrecedor relacionado ao uso de drogas é que a idade média em que se dá o primeiro consumo, né, de alguma droga desse tipo é aos 16 anos. De um alerta para que nós tenhamos cuidado com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, né? Sobretudo na fiscalização de onde vão, das amizades que têm, dos relacionamentos que são estabelecidos, formados fora da escola, até mesmo na escola, agora com a possibilidade de se vincular a pessoas através dos smartphones. Hoje todo mundo praticamente tem um telefone. Com quem são essas pessoas que os nossos filhos dialogam? Quem são esses amigos da rede? O que eles conversam, o que eles combinam? Quando eles saem, para onde vão? O que praticam, o que provam, né? E aí é importante ainda dentro dessa discussão sobre estatística lembrar que a substância ilícita mais consumida no Brasil é a maconha. Atrás dela, em segundo lugar, aparece a cocaína em pó. Realidades que antes a gente via na televisão, achava que era coisa dos grandes centros e que hoje chegou assim muito facilmente em todas as pequenas cidades, e todos nós sabemos dessa existência e todos nós presenciamos cenas muito desagradáveis, desconfortantes, dolorosas e que levam pessoas a sofrimento em razão do consumo dessas drogas. Então, é importante frisar que o que mais leva os jovens a provar esse tipo de substância é exatamente as crises existenciais que eles têm, alguns momentos de ansiedade, de depressão, e olha que eu estou falando de algo que é bastante presente nesses tempos, né? Outra questão que empurra muito os nossos jovens para o caminho das drogas são os vínculos sociais, que falei agora há pouco. Quem são esses amigos, né? Que companhias são essas? E o terceiro motivo, né, que a gente pode classificar com base nas indicações teóricas, nas pesquisas que são realizadas e que também favorecem o uso de algum tipo de droga, são momentos de diversão. Parece que as pessoas não conseguem se divertir se não for utilizando algum tipo de droga, seja ela lícita ou seja ela ilícita. Mas existem algumas alternativas, e aqui agora eu entro exatamente na prevenção. Na escola, por exemplo, já que trabalho com educação há muito tempo, é importante frisar, nós colocamos essa pauta nas discussões transversais da escola, em disciplinas específicas, e essa discussão é sempre trazida às salas de aula. É preciso ficar o tempo todo falando, incansavelmente, tanto a escola como a família desenvolvendo o seu papel de estar próximo. E as formas que nós temos de prevenção são exatamente as principais, são as que vou citar para vocês. Primeiro, que as pessoas aprendam a dizer não. Não quero, não vou provar, não tenho interesse em experimentar. E dizer não causa uma vergonha a ninguém. Causa exatamente uma saída da possibilidade de entrar em um caminho que às vezes é sem volta. Nós já sabemos disso.
Então dizer não é importante. Diga não, não tenha interesse, porque o problema é exatamente dependência. A outra situação seria exatamente saber quem são essas companhias. Escolher essas companhias. Quem são os amigos dos seus filhos? E quem são os amigos dos amigos de seu filho, para o qual o seu filho poderá ser apresentado? Quando se divertem, para onde vão? Onde essas companhias levam os nossos adolescentes? O que eles fazem durante essa brincadeira? O que consomem? Quando nós nos referimos a crianças e adolescentes, o papel é da família, de fiscalizar. Não pode abandonar os filhos e entregá-los gratuitamente a tanta facilidade que esse mundo moderno apresenta e culmina exatamente nesse caminho das drogas. Uma outra situação, e agora eu falo diretamente para os jovens, é contar com o apoio das famílias. Para isso esse laço precisa existir, esse apoio precisa existir. Porque então assim eu encerro essa minha fala torcendo para que a gente tenha, na medida do possível, um melhor controle, sobretudo acerca dessas pessoas que nós amamos, para continuar insistindo, para que elas não entrem nesse universo que nunca traz algo de positivo. Geralmente se fala, inclusive, em dois caminhos para quem entra nesse mundo de consumo de drogas ilícitas, de drogas pesadas. O final seria a prisão ou, de repente, a morte. É importante que a gente cuide, se prenda no lado bom que a vida tem para oferecer. Tem muita coisa boa por aí e que quem decide estudar, trabalhar, amar, se aproximar, tem muita coisa para viver. Eu acho que é por aí o caminho. Até breve.